Olá, irmãos, olá, irmãs, amigos e amigas. Quero vos cumprimentar com um bom dia na paz do Senhor. Hoje é domingo, 12 de abril. E domingo é dia de quê, queridos? Sim, domingo é dia de EBD, Escola Bíblica Dominical. E teremos hoje mais uma edição da nossa EBD Online. Sim, temos EBD Online na ADR, Assembleia de Deus Renovação. E hoje é um domingo especial para todos nós, porque é um domingo de Páscoa. Sim, hoje é Páscoa. E o que nos faz lembrar a Páscoa, queridos? Ovo de Páscoa? Chocolate? Não. Para nós a Páscoa tem um significado muito maior. Para nós a Páscoa tem um significado de amor. O maior ato de amor que a humanidade já viu, que foi o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo. Eu tenho certeza que na lição de hoje, muitos ensinamentos, a palavra do Senhor irá falar com você de uma maneira muito especial. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que viesse a este mundo e morresse no meu e no seu lugar. Amém? Como sabem, nós estamos estudando durante esse trimestre os milagres de Jesus. E hoje é a última lição dessa série e não é coincidência. Eu acredito que seja uma providência de Deus, pois o assunto deste domingo fala do milagre da ressurreição de Jesus, né? Um grande milagre, um milagre que nos dá e enche de esperança de um dia morar eternamente ao lado do Senhor. Amém? E nós queremos convidar a você, aos seus familiares, aos seus amigos, que nos próximos minutos estejam atentos para receber este ensinamento sobre a ressurreição de Jesus. A lição está baseada no Evangelho segundo escreveu São Mateus, o texto áureo, Mateus capítulo 28, versículo 6. E temos realmente uma lição sensacional, maravilhosa, e eu tenho certeza que irá falar profundamente ao seu coração. E para este domingo, para a nossa alegria, estará conosco, nos ministrando a lição dessa manhã, ninguém mais do que o nosso pastor presidente. Sim, o pastor Paulo Silas Reis é o nosso professor desta manhã. E eu tenho certeza que Deus colocou em seu coração uma palavra de bênção, uma palavra que vai nos encher do Espírito Santo e vai falar profundamente aos nossos corações. Amém? Eu quero desde já agradecer a assistência de vocês, agradecer a atenção de vocês e convidar o nosso pastor Paulo Silas Reis, que venha para ministrar a aula a todos nós nesta manhã. Pastor Paulo, é com o Senhor. Um bom dia na gloriosa paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos e aos frequentadores, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Eu quero a todos vocês desejar uma feliz Páscoa neste domingo maravilhoso que, coincidentemente ou por providência divina, deu para que nós pudéssemos estar falando sobre esse assunto na lição de hoje, que é tão importante, sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a lição número 13 que nós vamos comentar com o tempo que temos aqui permitido para falarmos sobre esse assunto tão vasto e tão maravilhoso e tão especial para nós. Eu quero dizer para você que essa lição de número 13, a ressurreição de Cristo, nós temos aqui inserido em Mateus capítulo 28, versículos 1 a 20, que é o texto básico da nossa lição, e nós temos como texto áureo, o texto áureo eu quero ler com vocês, está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Mateus 28, versículo 6. Temos como verdade prática a seguinte expressão: a ressurreição de Jesus Cristo é a pedra angular, a essência e o maior milagre do cristianismo. Nós temos estudado
durante esse trimestre que hoje termina, essa lição de número 13, a revista de Escola Bíblica Dominical, e o assunto é os milagres de Jesus. Eu sei que você tem acompanhado os milagres de Jesus e hoje vamos terminar com esse milagre tão maravilhoso e especial que é considerado o maior milagre da humanidade. Por isso que nós estamos aqui hoje. E este tema é abordado pela nossa escola dominical, a EBD, e temos trabalhado com a PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada, que tem como editor o pastor Samuel Câmara, nosso amigo, companheiro, que tem dedicado tempo nesta preparação tão especial. Logo estaremos começando domingo que vem num próximo assunto que o nosso superintendente, pastor João Marcos, estará anunciando para vocês. Mas é tão bom nós estarmos estudando esse assunto hoje, porque é o primeiro dia da semana, domingo, e é o dia de Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus Cristo. É importante falarmos o quê? Eu quero aproveitar e dizer para vocês que alguns comentaristas que comentaram sobre a ressurreição de Jesus, e muitos deles tiveram pensamentos divergentes, mas o pensamento que converge hoje para nós, o principal pensamento é que a ressurreição de Jesus foi o maior milagre que a humanidade já teve, e é o maior milagre porque trouxe para nós a certeza de salvação. Eu quero usar aqui também o comentarista Fritz Ruinecker. Ele comentou com uma introdução tão bonita que eu quero deixar para você essa introdução. Ele diz o seguinte: a vida de todas as pessoas na Terra sempre termina com a sua morte. É uma realidade. A morte dá um fim terminante à história de vida da pessoa. Nem mesmo os maiores entre os grandes constituem uma exceção desse fato. Não obstante, uma pessoa é exceção. Como nós já falamos aqui, o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, Filho de Deus. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narraram esse acontecimento e eles teceram comentários importantíssimos e foram unânimes na história da vida terrena de Jesus Cristo, contando que ele morreu, mas ele ressuscitou. E a absolutamente autoconfiança que nós temos e confiamos que os evangelhos trouxeram para nós essa verdade. A vida de Jesus não terminou na morte. É o único nesse planeta, é o único que não terminou uma história dizendo ele morreu, acabou a sua história. Jesus continua vivo. Ele está vivo e verdadeiramente ressuscitado da sua sepultura. Cada um na sua maneira. Eles contam, Mateus, Marcos, Lucas e João, como a morte histórica de Jesus trouxe para nós uma consistência, história que vem trazendo narrativas assim constantes e diversas para nós, e que alguns já fizeram filmes, livros, e nós sabemos que todos eles convergem para que Jesus esteja vivo. Esse evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado eternamente, ele convoca hoje a mim e a você, pessoas de hoje, para nós termos guardado em nossa memória a morte de Jesus, mas muito mais a ressurreição dele. Ele está vivo. Enquanto eternamente vivo, ele também governa. Jesus governa pessoalmente a sua comunidade, da qual eu pertenço e você pertence. Ele também constrói o seu reino aqui na terra e o instalará. É a nossa esperança, gloriosamente, no dia da sua vinda. Tudo isso depende da veracidade do fato da ressurreição de Jesus Cristo e, assim, da eficiência da história da sua ressurreição.
É bom nós fazermos essa introdução e é salutar entendermos que a ressurreição de Jesus é um assunto primordial do cristianismo. Usamos também aqui, dentre muitas leituras que temos, fizemos alguns estudos já ao longo da nossa história e dos cursos que fizemos, e eu gostei muito de um autor e comentarista que eu conheço pessoalmente, já esteve conosco em nossa igreja, o Dr. Josh McDowell, e também o Sean McDowell. Eles escreveram um livro, Evidências da Ressurreição, e esse livro é muito importante, que traz para nós algumas coisas que outros autores não trouxeram. Eles tiveram a facilidade de resumir para nós alguns fatos importantes. Hoje, nesta lição, introdutoriamente é isto, mas eu quero falar para você sobre alguns aspectos desse milagre. Estamos falando de milagres de Jesus. A lição é milagre de Jesus, encerrando hoje com o grande milagre da ressurreição. Número 1, o primeiro tópico que eu quero abordar é o aspecto do milagre. Mateus capítulo 28, versículo 6, que nós já citamos, que é o texto áureo, diz assim: ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Jesus, ele foi sepultado em uma rocha sólida. Isso é importante que nós entendamos sobre o fato do milagre da ressurreição de Jesus. Ele foi sepultado numa rocha sólida. Arqueólogos descobriram 3 tipos diferentes de sepulcros em rocha, usados durante os tempos de Jesus. Craig, ele descreve para nós, eu queria citar, é lógico, resumidamente, esses 3 tipos de sepulcros em rocha. O primeiro, ele é chamado coquim, ou túneis perpendiculares aos muros do sepulcro. Então, eles tinham cerca de 2 metros de profundidade, onde o corpo era inserido de cabeça para baixo. Então, era um tipo de sepultura na rocha. Para que vocês entendam, para que nós entendamos que não era somente um tipo de sepultura em rocha. O segundo, que os arqueólogos narram para nós, e Craig também, ele traz para nós essa explicação, chama-se acrosália ou acrosalia. Eram nichos semicirculares de 75 centímetros acima do piso. Ele era acima da terra, 75 centímetros com 90 centímetros de profundidade. Ele tinha quase 1 metro de profundidade e ele continha algumas prateleiras, e o corpo era colocado ali em prateleiras naquele túmulo na rocha. Ele é chamado acrosália. Jesus realmente, ele foi enterrado, ele foi sepultado em um sepulcro de um membro do Sinédrio Judeu. Nós sabemos que esse membro do Sinédrio Judeu chamava-se José de Arimateia, e o sepulcro de José de Arimateia é descrito como sendo um tipo de acrosália ou acrosalia, ou nichos semicirculares, os quais eram reservados para pessoas de posição elevada. Somente autoridades importantíssimas eram sepultadas nessas acrosálias, e onde José de Arimateia cedeu para Jesus ser sepultado. Esses sepulcros eram fechados com uma pedra em forma de disco, com um peso médio de 2 toneladas, 2.000 quilos aproximadamente. Essa pedra era além de enorme, essa pedra, ela tinha também a possibilidade de ficar lacrada, que eu vou citar já também. Nós tínhamos também, como aqui esse aspecto do fato do milagre, e preciso ressaltar para você, uma enorme guarda romana. Essa guarda romana foi colocada ali no sepulcro de Jesus para guardar o túmulo, para que ninguém roubasse, era o que eles pensavam. Os pobres discípulos, frágeis,
tão frágeis que estavam tristes e com o martírio de Jesus, eles não tinham condição de levantar sequer, quem sabe, um pezinho de 50, 60 quilos, agora 2.000 quilos, era muito para os discípulos, mas eles guardaram aquela sepultura com a guarda romana, e essa guarda romana tinha aproximadamente 270 homens de serviço, 270 soldados da guarda romana. Para aumentar a medida de segurança ainda naquele local do sepulcro, veja a preocupação que eles tinham com o sepulcro de Jesus. Eles colocavam ali e colocaram no túmulo de Jesus o selo romano. O que é o selo romano? Depois que os guardas inspecionavam todo o túmulo, o sepulcro, rolaram a pedra e colocaram no lugar certinho, e naquela pedra eles colocaram uma corda transversalmente ali amarrando para que tivessem certeza que estivesse bem fixa, e ali em cima eles colocavam o selo, esse selo de barro, colocavam um barro, aquele barro, uma argila ainda mole, amolecida, e naquele barro, naquele selo de barro, ia o anel do imperador, o anel do governador romano. O governador romano, ele colocava ali a chancela para que o selo estivesse marcado e ninguém pudesse violar, que era feito com anel, a semelhança que foi feito com a história do Velho Testamento de Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões, o rei colocou ali o selo com os anéis que ele tinha dele e também dos seus grandes. Diz a Bíblia em Daniel capítulo 6, versículo 17, taparam uma cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Na realidade, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus naquela pedra rochosa, naquela rocha endurecida, muito rígida, e aquele peso tremendo daquela pedra em cima de 2 toneladas, eles queriam ter certeza de que ele estava muito bem seguro. E um terceiro tipo de sepulcro que existia nas rochas naquela época era um sepulcro, tipo um assento que faziam encostado nas paredes dos outros túmulos, era muito simples, sobre o qual era posto o corpo daquele morto. Então, não foi esse o que Jesus foi sepultado. Isso é importante nós sabermos que Jesus ele foi sepultado em um túmulo numa rocha e de uma pessoa muito importante, José de Arimateia, membro do Sinédrio, e era um sepulcro novo que tem algumas peculiaridades também, que não é o caso de nós falarmos aqui, que nós queremos enfatizar a ressurreição, não a sua morte. Mas qual a importância da ressurreição de Jesus Cristo? É o segundo ponto. Primeiro nós falamos aí alguma coisa a respeito do aspecto do milagre da ressurreição. Agora, qual a importância da ressurreição de Jesus Cristo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, nos diz assim a palavra de Deus: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. A ressurreição de Jesus Cristo é a certeza da nossa salvação. Os crentes de Corinto, eles foram advertidos pelo apóstolo Paulo, quando ele trouxe aqui essa advertência na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Então, nós somos crentes, nós acreditamos que Jesus voltará, então sabemos que é útil a nossa fé. A nossa fé tem essa esperança: Jesus morreu, mas ele ressuscitou, está vivo e voltará para nos buscar.
Então a importância maior da ressurreição de Jesus é esta, é que não é inútil a nossa fé. Eu quero estimular a você, meu irmão, que está aí acompanhando conosco essa explanação da Escola Bíblica Dominical sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que a tua fé não é inútil. Tenha esperança, mantenha a esperança e continue vivo na presença daquele que está vivo para sempre. Um terceiro aspecto que nós queremos abordar não é somente o fato do aspecto do milagre, não é somente a importância deste milagre, mas são as evidências do milagre. Quais as evidências? Porque muitas pessoas, eles querem deturpar e quiseram deturpar de várias maneiras, dizendo que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus e falaram tantas e tantas coisas. Agora temos evidências bíblicas, porque nós vemos uma das evidências, que é no texto áureo que nós já lemos em Mateus capítulo 28, versículo 6, que diz assim: ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. É importante salientar que esta ressurreição de Jesus Cristo, uma das evidências, sabemos que os anjos estavam ali, os soldados não estavam mais, essa guarda romana não estava mais ali, constituída de 270 soldados romanos e fortemente armados, e os discípulos, coitados, não estavam ali, mas estavam os anjos. É importante notar como é grande, como é maravilhoso a importância dos anjos no nascimento de Jesus. Eles anunciaram: não temas, não tenham medo, porque Jesus nasceu. Que maravilha! Os anjos anunciaram a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, e agora anunciaram também na sua ressurreição. Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Então a evidência que nós temos aqui, número 1, vamos aí citar algumas evidências da ressurreição de Jesus Cristo. O selo romano é rompido. Aquele selo que eu falei agora há pouco, aquele selo que fazia-se o barro e com aquela argila, aí o governador romano colocava a marca do seu anel ali e ninguém podia romper. Ninguém teria a coragem de romper uma marca que o governador colocou ali. Era um crime terrível, era um crime que daria uma condenação muito grande. É lógico que a primeira evidência é que o selo romano foi rompido na manhã da Páscoa, do domingo, como hoje nós estamos vivendo. O selo que representava o poder e a autoridade do Império Romano, ele estava rompido. Certamente a Páscoa, ela representa para nós muita coisa. Eu creio que a Polícia Federal, a Polícia da Inteligência do Império Romano foram chamados para descobrir os autores do terrível crime, mas não me encontraram, porque era um espetáculo que eles nunca tinham visto. O único que ressuscitou e permanece vivo até hoje é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor. Esta é uma evidência. Aquele lacre, aquele selo romano, ele foi rompido para a glória e para a honra do nosso Deus e para a nossa alegria, para a nossa salvação. A segunda evidência que Jesus Cristo ressuscitou é o sepulcro vazio. É lógico, a hora que chegaram, que os anjos falaram: venham e vejam o local onde ele estava, assim como ele falou, Jesus falou que ele não estaria mais aqui após o terceiro dia. Olhem, o sepulcro está vazio, é uma evidência, sepulcro vazio. Terceira evidência, a pedra removida. Quem conseguiria remover aquela pedra de 2.000 quilos,
de 2 toneladas, somente seres superiores, seres superdotados de forças que estavam ali, que removeram aquela pedra. A pedra que as mulheres, que os discípulos não conseguiriam remover, ela fora removida. Esta é uma prova irrefutável que eles não puderam negar. Jesus verdadeiramente ressuscitou, porque o lacre foi rompido, o sepulcro está vazio e a pedra foi removida. Em quarto lugar, uma quarta evidência, a guarda romana, ela fugiu do local. Imagine os soldados, para eles deram as desculpas esfarrapadas e falaram: olha, nós dormimos e tosquenejamos e roubaram o corpo de Jesus. Eles mesmos estavam falando contra eles, porque imagina uma guarda que está guardando um personagem tão importante como Jesus, e agora falaram que estavam dormindo, tosquenejaram e alguém foi lá e roubou o corpo. Eles não tinham mais o que falar, inventaram essa desculpa, falaram que Jesus tinha sido roubado, tinha sido tomado da sepultura. 270 guardas romanos, eles estavam ali dando essa desculpa. Isso é realmente mais uma prova de que Jesus, ele ressuscitou de uma maneira sobrenatural. A guarda romana fugiu, então foram fugindo. É uma grande evidência de que Jesus ressuscitou. Uma quinta evidência de que Jesus ressuscitou: as vestes do morto estavam vazias ali dentro do túmulo. Coisa fantástica. Imagina um ladrão. Essa desculpa que eles arrumaram, é bom que você reflita e tenha uma resposta na ponta da língua, porque um ladrão simplesmente teria tomado o corpo, as vestes e todo o resto. Imagina o ladrão entrar, tirar a roupa de Jesus e arrumar direitinho ali no lugar e levar somente o corpo e deixar as vestes da maneira que ele tinha sido sepultado. Eles não queriam admitir o grande milagre da ressurreição do meu Jesus, do teu Jesus, mas eles tiveram que admitir sim, as vestes estavam ali. Era uma prova, uma evidência tremenda de que Jesus ressuscitou. Número 6, qual a evidência? A evidência das aparições de Jesus Cristo. Que maravilha! Eu me emociono quando falo sobre as aparições do Cristo ressuscitado. O Cristo que está comigo agora, está com você aí, que está participando desta EBD, dessa lição fantástica, maravilhosa, que fecha com uma chave tão maravilhosa esta lição dos milagres de Jesus. E nós vemos que as aparições de Cristo foi uma bênção para as mulheres que estavam ali chorosas e foram até o túmulo para ver, para embalsamar o corpo de Jesus. Elas tiveram a evidência de que Jesus não estava morto, mas ele apareceu e falou para Maria. Nós temos essa evidência, João narra isso com uma propriedade muito grande. Quando ele apareceu para Maria, Maria foi buscar um Cristo morto e ela encontrou um Cristo vivo, o Cristo vivo que sabia o seu nome e falou Maria, e ela não teve outra alternativa a dizer mestre, Rabone. Olha que coisa maravilhosa, ela entendeu que não era simplesmente um Jesus morto, mas era um Cristo vivo, era um mestre, o meu mestre, o teu mestre. É uma evidência, a aparição de Jesus Cristo para aquelas mulheres. Ele apareceu a 2 discípulos que estavam descendo chorosos, tristes, de Jerusalém para Emaús, e Jesus aparece para eles. Que maravilha! Jesus aparece para eles e começou a conversar. De repente, eles começaram a ficar alegres. Os seus olhos foram abertos. Os seus corações começaram a arder de alegria. E quando eles convidaram esse personagem tão importante,
convidaram Jesus, que era simplesmente um caminhante junto com eles até aquele momento, mas eles falaram, a conversa está tão boa, que já está escurecendo, está chegando a noite, fica conosco, Jesus, entra aqui na nossa casa, tome uma refeição conosco, e no partir do pão, e no abençoar do pão, aí Jesus, ele foi reconhecido, só que ele foi embora, ele estava ressurreto e os discípulos não tiveram outra alternativa. Nós vimos Jesus. Então, a aparição de Jesus para as mulheres, a aparição de Jesus para aqueles 2 discípulos que estavam caminhantes tristes até Emaús e dali voltaram alegres para Jerusalém para dar a notícia para os outros discípulos. Jesus havia ressuscitado verdadeiramente. E depois, quando nós olhamos, Jesus apareceu para os outros discípulos. Uma certa ocasião, eles estavam ali orando, atemorizados ainda, presos dentro de uma casa, com as portas trancadas, e espetacularmente, maravilhosamente, Jesus aparece no meio deles e não disse outra coisa a não ser: a paz seja com vocês. Jesus está dizendo para nós hoje: a paz está na tua casa, está no teu lar, está na tua família, a paz que excede a todo entendimento. Nós sabemos que essas coisas são evidências que não são mais contestadas e não podem ser mais contestadas. E eu quero já começar a caminhar para encerrar esta lição tão maravilhosa, dizer que a ressurreição de Jesus, ela revela para nós alguma coisa. O que ela revela para nós? Revela para nós que ele é o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias daqueles que dormiram. Então Jesus, ele é o nosso modelo, ele foi o primeiro que ressuscitou, e nós certamente cremos que acompanharemos. Ele é o primeiro, mas nós sabemos que através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, ele sendo o nosso modelo de ressurreição, e Paulo entendeu muito bem isso, ele trouxe para os seus discípulos, os seus alunos, aqueles crentes, onde ele pregava a sua palavra, principalmente a igreja de Corinto, ele falou: olha, Jesus, ele é a primícia dentre os que dormiram. Ele é a nossa esperança também, ele é a nossa esperança, mas cada um por sua vez. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Você pertence a Jesus? Eu pertenço a Jesus. Se você pertence a Jesus, nós sabemos e guardamos em nosso coração essa grande esperança. Como Paulo falou, cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus não revela somente para nós que ele é o nosso modelo, que ele é a nossa esperança, mas que ele está conosco. Que maravilha! A ressurreição de Jesus revela que ele está conosco. Após a sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos e ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, que é o texto que nós temos como base da nossa lição de hoje, dizendo assim, ensinando-os, vocês vão, ensine aos seus discípulos a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está conosco. Isto é uma grande prova, uma revelação da ressurreição de Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa esperança e ele está conosco. Que ensinamentos tiramos para hoje, para esse domingo de Páscoa? Ensinamentos maravilhosos. Para hoje, eu quero que você guarde no seu coração, na sua mente, que a morte, ela foi derrotada.
Mas você poderia dizer, mas tantas pessoas hoje estão morrendo, nascem e morrem, termina a sua história. Não, para quem tem a esperança nesse Cristo ressurreto que nós temos pregado, a morte ela foi derrotada. Quando Paulo registrou na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte está destruída. Tenha convicção, meu irmão, minha irmã, tenha convicção de que a morte já foi destruída. A morte não é o fim para nós. A morte é apenas uma esperança maior de que um dia estaremos reinando para sempre com Jesus Cristo. Uma segunda verdade que nós trazemos para hoje sobre o ensinamento da ressurreição de Jesus é que a visão do céu mudou. As pessoas olhavam para o céu de uma maneira diferente até Jesus ter sido morto e sepultado, ressuscitado. Um dos seus grandes evangelistas, Estevão, estava pregando. E quando ele estava pregando, os apedrejadores, os que queriam calar a voz, essa voz que anuncia a ressurreição de Jesus Cristo, eles apedrejaram, e quando ele estava morrendo, quando ele estava expirando, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56, Lucas, ele narrou com uma propriedade muito forte esse episódio. Diz assim: Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé. Veja bem, o céu mudou, a visão do céu mudou. Jesus não está morto lá naquele túmulo. Jesus está em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eu confirmo para você, neste domingo maravilhoso de Páscoa, Jesus continua em pé. O céu é um céu de glória, é um céu onde tem um Jesus que está em pé, olhando para nós. Nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nós olhamos para o céu e vemos que a visão do céu, ela mudou para nós. Uma terceira coisa para hoje. Hoje nós temos a missão de fazer discípulos de Jesus. Porque eu já sei dessa verdade. Você já sabe dessa verdade. Os discípulos de Emaús, quando descobriram que Jesus estava vivo, voltaram correndo para Jerusalém, dizendo: Jesus está vivo, ele não está morto, e continuaram a anunciar. E nós continuamos em pleno século 21 a dizer: Jesus não está morto, ele ressuscitou, porque Jesus mesmo falou para os seus discípulos e diz para nós, diz para você hoje, Mateus 28, 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esta palavra que eu deixo para você, a ressurreição de Jesus, uma grande realidade, o maior milagre, sem sombra de dúvida, de Jesus, foi a sua própria ressurreição. Ele está entre nós hoje. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração e anuncie que Jesus está vivo. Que Deus te abençoe. Amém. Pastor Paulo, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por essa aula magnífica, por esses ensinamentos tão especiais. Que Deus multiplique sobre a vida do senhor e da sua família todas as bênçãos. Amém?
Nós queremos agradecer por essa tão nobre participação do nosso pastor em nossa escola bíblica dominical. Queridos, gostaram? Eu tenho certeza que sim. Então compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com todas aquelas pessoas que você queira falar de Jesus. Acesse os nossos canais, Instagram, YouTube, Facebook, compartilhe com os nossos amigos. Nós temos ficado muito alegres porque a quantidade de pessoas que têm assistido as nossas transmissões, os nossos vídeos, os nossos cultos, os nossos devocionais tem aumentado a cada dia. Então faça chegar essa palavra, faça chegar essa aula no maior número possível de pessoas, para que elas também sejam impactadas pela poderosa palavra do Senhor. Amém? Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Eu vou orar com vocês e pedir que Deus, pela sua infinita misericórdia, continue abençoando o lar e a vida de cada um dos senhores. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por mais este dia que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Por mais esta aula tão magnífica que o Senhor, ó Deus, na ministração do Teu Filho, tem nos passado, ó Pai. Te pedimos a Tua bênção, a Tua graça, ó Senhor, que estes ensinamentos, ó Pai, que aquilo que foi dito aqui, Pai, que a nossa esperança seja reavivada e reanimada, ó Pai. Ó Pai querido, abençoe o pastor Paulo, abençoe cada um, ó Deus, que irá assistir essa aula, os professores da EBD, todos os nossos alunos, todos os nossos amigos, ó Pai. Fica com cada um deles, ó Deus. É o que nós, no nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Louvamos a Deus e convidamos você para que no próximo domingo, às 9 horas da manhã, esteja conosco mais uma vez. Iremos iniciar um novo trimestre e esse trimestre também será de uma bênção maravilhosa, porque estaremos estudando também um assunto muito, muito importante para todos nós. Estaremos estudando a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu tenho certeza que teremos lições espetaculares, maravilhosas e que abençoará a minha e a sua vida. Compartilhe com todos que vocês puderem. Lembrando que logo mais estaremos celebrando mais um culto de adoração a Deus. E desta feita será a ceia do Senhor. Teremos uma ceia maravilhosa, diferente sim, mas com a presença do Senhor com toda certeza, amém? Convide também os seus familiares, os seus amigos para participarem conosco deste culto a partir das 18 horas, amém? Esta é a EBD Online, esta é a ADR, na visão 2020. Uma ótima semana a todos, que Deus os abençoe, amém.